Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o anime amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o episódio 4 da terceira temporada de Tata no Yusha. Espero que gostem. Bora pro vídeo. O episódio começa com aquela conversa da rainha com o Naofumi. Ela diz que o herói da lança está tentando encontrar seus antigos companheiros que haviam sumido após a luta com a Tortuga lá. O Naofumi pergunta dos companheiros do Motoyasu e a rainha diz que estão bem, com exceção da filha dela que está perdida. E aparentemente alguém está interferindo naquele pacto de escravo que ela fez com a filha dela durante aquele julgamento para revelar a verdade sobre a traição dela contra os heróis e aquele negócio dela ter se aliado à igreja para tentar derrubar o governo da mãe dela. Enfim, o Naofumi pergunta sobre os outros heróis, e a rainha diz que não sabe do paradeiro deles, apenas que todos os companheiros do Herói da Espada acabaram morrendo naquela luta contra a Tartaruga. A rainha diz que eles não têm mais tempo, pois a Fênix estava para renascer, e pede para o Naofumi persuadir o Herói da Lança a voltar para o grupo, para eles poderem ter mais força ao enfrentar essa Fênix. O Naofumi lembra daquela conversa com a Rainha das Filoliais, e percebe que vai ter que resolver isso de uma forma ou outra. Vemos que tem alguém espionando ele, e o anime corta para o Motoyasu vagando pela cidade. Após isso, vemos um pouco de como a comunidade do Naofumi está após aquele ataque, e o Naofumi está se dirigindo até a cozinha para fazer um rango pro pessoal lá. Ele conversa com a filha da rainha sobre os preparativos para a batalha contra a Fênix, e após isso, eles começam a servir o rango. Uma garota desconhecida aparece e o Naofumi estranha logo de cara. A Filo chega e diz que aquela garota era a menina palhaço do Coliseu. O Naofumi diz que ela não pode ficar, pois ela não confia nada nela, e depois disso, ele manda ela embora do vilarejo. A garota vai embora toda triste da vida, e na cena seguinte vemos a Filo toda empolgada por ter uma carroça nova para puxar, e o Naofumi parte para a cidade mais próxima em busca do Motoyasu. Ao chegar na cidade, ele percebe que a situação está bem precária por conta daquele último ataque da Tortuga, e vemos o Motoyasu tomando fora de uma de suas antigas companheiras, que diz que ele é fraco e não vale mais o esforço. O Naofumi presencia a cena toda, mas antes que ele consiga conversar com o Motoyasu, ele acaba fugindo usando algum tipo de TP. O Naofumi então pede para conversar com essa antiga parceira do Motoyasu. Ela diz que durante a luta da Tartaruga, o Motoyasu falhou miseravelmente e eles tiveram que fugir para poder não morrer durante aquela luta. E após ouvir essa história, o Naofumi vai num bar local e tenta achar o Ren. Ele até consegue, mas vê que o Ren também está cabisbaixo por causa do que aconteceu com seus amigos. Ele pede para Raftalia e a Filo meterem o pé para ele poder conversar sozinho com o Ren. Ele comenta sobre o Motoyasu e o Ren diz que todos seus companheiros acabaram morrendo. Aqui ele entra em negação que seus companheiros morreram pois eles eram todos fracos. O Naofumi tenta não pegar no pé dele e diz que precisa da ajuda dele para deter a Fênix, quando do nada aquela puta, filha do rei, aparece e vemos que ela está plantando ideia na cabeça do idiota do Ren. Ela começa a falar aquelas asneiras dela e o Naofumi pergunta se ele vai realmente acreditar no que ela está falando. A puta diz que aquele ocorrido no Palácio Real, onde ela teve o selo de escravo colocado nela, foi uma armação da mãe dela para poder ela tirar da linha de sucessão ao trono, e solta um all-in dizendo que era o Naofumi que controlava a tartaruga que matou os amigos do Ren. O animal do Ren acredita, e o Motoyasu chega no bar. A puta começa a dizer que o Motoyasu também tinha violado ela, e o animal do Ren novamente acredita na palavra dessa idiota. O Naofumi levanta puto da vida e manda real no Ren, que a morte dos companheiros dele era inteiramente culpa dele e culpa da sua incompetência e fraqueza, e fala que ele levava aquele mundo como um joguinho, e por causa disso, os parceiros dele morreram. O Ren fica puto ao ouvir a verdade e começa a dar um piti. Ele usa algumas magias perigosas dentro do local fechado, que era o bar que eles estavam. O Naofumi manda ele parar. Ele iria acabar machucando um monte de pessoas inocentes que estavam dentro do bar, mas o animal caga e lança mais algumas magias. Por sorte, o Naofumi consegue repeli-las e salvar o pessoal dali. O Ren fica pasmo com a força do Naofumi e começa a dizer que ele está cheatando. Eu achei sutilmente bem colocada essa frase, pois isso só evidencia que ele leva esse mundo como um jogo, onde dá pra cheatar. E caso vocês não saibam, que eu duvido muito, mas enfim, cheatar é um termo muito conhecido para trapaceiros em jogos online. Enfim, o Ren lança uma magia de luz e vaza. Enquanto isso, a puta finaliza o resto de vontade de ver do Motoyasu, que cai no chão desacordado. Após esse desentendimento, vemos o Motoyasu se lamentando, e o anime dá uma quebrada no clima de tensão com uma música da Filo pro pessoal do bar. O Motoyasu, do nada, fica caidinho pela Filo, e o Naofumi comenta que provavelmente isso era o efeito de quando ela trabalhou como cantora no outro mundo. Enfim, o Motoyasu no dia seguinte
aparece na porta do Naofumi, o chamando de sogro, e pede para ele entregar a mão da filha em casamento. A Raftalia faz um comentário e o Motoyasu chama ela de porca guaxinim. A Raftalia fica pistola da vida e dá um murro nele. E terminamos o episódio com essa cena lamentável do Motoyasu. Bom, pessoal, eu fiquei curioso em como o Naofumi vai fazer para trazer o Ren de volta, né? Tirá-lo das garras da puta. E fiquei também decepcionado nele ter acreditado nela, mas enfim, tudo bem, né? Que ele tá mentalmente abalado por conta da morte de seus companheiros e tal, mas ele testemunhou em primeira mão também muitas das mentiras da puta, e em várias ocasiões, inclusive. Ao menos eu acho que o Motoyasu está livre dela dessa vez. Eu duvido muito que ele caia no papinho dela de novo. E temos que ver qual é o paradeiro do herói do arco, que ainda não foi revelado. E é isso, se gostaram do vídeo e assistiram até aqui, considerem dar um like e se inscreverem no canal. Não custa nada pra vocês, mas pra mim é muito importante, pois vocês estão ajudando esse otaku a tentar viver do seu hobby. Obrigado e até a próxima. El Psy Congru.